Tudo que você precisa saber sobre culpabilidade em apenas 10 minutos. Isso mesmo, culpabilidade, o terceiro elemento do crime, um dos temas mais cobrados em todo exame de ordem e um dos assuntos mais delicados do direito penal, aqui, nesse vídeo, em apenas 10 minutos. Mas antes da gente começar a falar sobre culpabilidade, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal do Estratégia OAB no YouTube e siga as nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente falar sobre um dos temas mais importantes do direito penal, a famosa culpabilidade. Sim, é verdade, esse é um dos temas mais cobrados na prova da OAB e é com certeza um dos assuntos mais delicados do direito penal. Mas, acredite, vai ficar muito simples para você acertar questões de prova na OAB a partir de agora. Bom, culpabilidade. O que é culpabilidade? Vamos resolver esse mistério? Bom, culpabilidade sem mistério. Culpabilidade é juízo de reprovação, reprovabilidade pessoal sobre a prática de uma conduta típica e ilícita. Então é o juízo de reprovação sobre o cara que praticou um fato típico, descrito ali na lei como crime, e também ilícito, já que não há uma excludente de licitude aplicável. Por isso, depois da prática do fato típico e ilícito, é preciso se preencher os elementos que compõem a culpabilidade para que então a gente fale em crime. Anota aí, crime é igual a fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. Então, estamos falando da concepção tripartida do delito. 3 elementos cumulativos e necessários para que haja crime. E a culpabilidade, que você já sabe, é juízo de reprovação pessoal, é o terceiro elemento integrante do conceito de crime, necessário para que se aplique a pena, para que se reprove o agente e, portanto, para que o fato seja tecnicamente chamado de crime. Muito bem, mas dentro da nossa estrutura, e você está lembrado qual é a nossa estrutura? A nossa estrutura é o finalismo, que adota uma teoria chamada teoria normativa pura da culpabilidade. A teoria normativa pura, que é adotada pela gente, separa esse juízo de reprovação em 3 elementos cumulativos e necessários, beleza? Então, atenção! Para que haja culpabilidade, você precisa preencher os 3 elementos integrantes desse conceito. E você vai me perguntar quais são eles. Você lembra? Muito bem! Quais são os elementos integrantes da culpabilidade que somados, precisam estar somados, para que você diga que há culpabilidade, juízo de reprovação e aí sim poder falar em crime? Vamos lá, elementos integrantes da culpabilidade. Primeiro, 1, imputabilidade. O cara tem que ser imputável, então você precisa preencher a imputabilidade. 2, potencial conhecimento da ilicitude, ou seja, ele precisa conhecer, ou pelo menos poder conhecer, o caráter ilícito daquilo que ele faz. E 3, exigibilidade de conduta diversa, ou seja, diante do caso concreto, poder se exigir dele que não tivesse feito aquilo que ele fez. Agora, se a gente fala de 3 elementos cumulativos e necessários, quando um desses elementos estiver faltando, a gente vai poder dizer que não há culpabilidade. Então, na ausência de um dos seus elementos integrantes, a culpabilidade será afastada. E como a gente bem sabe, no momento em que a culpabilidade é afastada, não há crime. Ok? Maravilha. E quais são, então, as hipóteses onde a culpabilidade vai ser afastada? Vamos, então, agora falar de um dos temas mais importantes e vamos chamar aquela sirene de novo. Essa aí. Bom, excludentes de culpabilidade. Atenção, porque elas não estão listadas no Código Penal, mas elas dizem respeito aos elementos que compõem a culpabilidade. Primeiro, vamos falar das causas de inimputabilidade, ok? Então, eu te pergunto, quem são os inimputáveis? Muito bem, primeiro, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Sim, o que vem à sua mente? Vem aquele cara maluco, louco, doido? Aquele doido do hospício? Pode ser. Mas não é só esse cara, não. Quando se fala em doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, que está presente no artigo 26 do Código Penal, assim, a gente tem o doente mental ou desenvolvimento mental incompleto como causa de inimputabilidade para todo aquele que não tem plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação a respeito da prática de um fato por uma doença mental, por um desenvolvimento incompleto
incompleto. Ou seja, o cara pode ser uma pessoa que tenha plena noção do mundo à sua volta, mas não consiga controlar seus impulsos. Aquele clássico exemplo do cleptomaníaco que vai lá e subtrai a coisa alheia, mas ele não controla esse impulso. O cleptomaníaco entende o mundo à sua volta, mas não é capaz de tomar as decisões de acordo com esse entendimento. Ele é um inimputável. Então, inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Segunda hipótese de inimputáveis, os menores de 18 anos, de acordo com o artigo 27 do Código Penal, aquele indivíduo que tem menos de 18 anos. Estamos falando, então, de todo agente que tenha menos de 18 anos na data em que pratica a conduta. Estamos falando, então, de crianças, adolescentes, sim, esses aí, e outros também. Aqueles que têm menos de 18 anos, aqueles que são menores de idade ao praticar o fato e, portanto, receberão tratamento diferenciado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, ainda nos resta a chamada embriaguez acidental completa, que vem prevista, esse aqui. Sim, esse aí. Não só esse, mas ela vem prevista no artigo 28 do Código Penal e engloba toda hipótese de ingestão de drogas, lícitas ou ilícitas, e também o álcool, que pode gerar no sujeito um estado de embriaguez que tem que ser involuntário. Anota aí, acidental é igual a involuntária, ou seja, uma embriaguez não escolhida pelo sujeito, que, portanto, a doutrina diz, proveniente de caso fortuito ou força maior. Foi forçado a ingerir aquela droga, aquele álcool, ou, por exemplo, fortuito, que seria força maior, ou fortuito, quando ele não sabe o que está ingerindo, botar alguma coisa na bebida dele, ele não conhece aqueles efeitos daquele medicamento. Esses são inimputáveis porque estão em estado de embriaguez involuntária acidental completa. Muito bem, mas não são só os inimputáveis que têm a culpabilidade afastada. Nós temos agora a ausência do segundo elemento, que é o potencial conhecimento da ilicitude, que se dá em razão do chamado erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, assim. Legal? O que é o erro de proibição? Só para a gente poder entender bem. Errar sobre a proibição é não conhecer o caráter ilícito daquilo que se faz. Então, o erro de proibição, a princípio, afasta o conhecimento do caráter ilícito, ou seja, conhecimento do caráter proibido, e a priori vai afastar o potencial conhecimento, afastando assim a culpabilidade. Aí você vai dizer, Cristiano, mas isso não é a mesma coisa que desconhecer a lei? Eu vou dizer, não. Desconhecer a lei é você não ter lido o texto de lei. Desconhecer a proibição é mesmo você sabendo que existe uma lei, ou quando você não sabe que essa lei existe, você desconhecer o caráter proibido do fato. Sim, é verdade. Às vezes você não leu a lei e aí acaba não sabendo que isso é proibido. Veja os exemplos dos crimes ambientais. Se você tem alguns crimes ali bem complicados, onde ou você leu a lei ou você não vai saber que é proibido, por exemplo, armazenar lenha sem autorização de um órgão responsável, isso tá na lei de crimes ambientais como crime, ninguém pode imaginar direito que isso é crime. Agora, cuidado, né? Não é sair dizendo aí que qualquer crime ambiental você desconhece que é proibido. Sei lá, fazer churrasquinho de panda, todo mundo sabe que não pode. Ou quem sabe sashimi de golfinho, não dá? Aí não dá para alegar erro de proibição. Mas algumas condutas ali você pode alegar porque você não leu a lei. E se você não leu a lei e você não conhece a proibição, você vai dizer que está em erro de proibição, afasta essa culpabilidade. Agora, ao final, temos ainda as hipóteses chamadas de inexigibilidade de conduta diversa. E no Código Penal são bem poucas. Vejam, estão todas no artigo 22 do Código Penal. Temos a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Duas hipóteses onde você vai dizer, olha, o cara conhece a ilicitude, ele é imputável, ele sabe o que ele está fazendo, mas não dá para exigir dele conduta diferente. Coação moral irresistível é você fazer o cara agir quando ele está com a sua psique, a sua moral influenciada por uma grave ameaça ou por uma violência, e ele vai lá e faz alguma coisa que ele não tem controle e domínio do que está fazendo. Aquele clássico exemplo, atenção, caiu na OAB, questão de prova, onde o gerente do banco é ameaçado com a sua família ameaçada de morte para ir lá no banco subtrair a grana e levar para os caras. Então isso aqui é uma coação moral na sua vontade irresistível que ele ficou com medo de matarem a sua família. E por fim, a obediência hierárquica. Você pensou logo nisso aqui? Sim, isso é obediência hierárquica. O superior hierárquico, por um vínculo de direito público, dando uma ordem ao seu subordinado para que ele atue. Na relação da polícia, por exemplo, na relação militar, ou mesmo, atenção, não é só para polícia, não é só para militar, não. Obediência hierárquica é qualquer funcionário público superior que dá uma ordem ao seu subordinado e ele cumpre. Qual é o único requisito? Atenção, porque isso é
pegadinha! Então, ó, para marcar a obediência hierárquica na sua prova, você precisa da relação de direito público, não cabe pro empregado, empregador na relação privada, e que a ordem tenha aparência de legalidade, ou seja, que pareça ser uma ordem legal. Diz a lei que ela não seja manifestamente ilegal. Claro, se um superior hierárquico fala para você assim, mata esse cara aí, aquele ali, ó, mata esse aí que esse é teu! Passa esse que esse é teu! Aí é uma ordem de um superior hierárquico por vínculo de direito público, mas ela é manifestamente ilegal. Todo mundo sabe que matar é crime. Então, não cabe obediência hierárquica se a ordem tiver cara de crime. O subordinado tem que achar que é uma ordem legítima, legal, e ele cumpre. Quem responde pelo crime? Só o superior hierárquico que deu a ordem. Então, atenção para não cair nessa. A ordem tem que ter aparência de legalidade e o vínculo ser de direito público. Muito bem, pode comemorar! Você agora sabe responder questões sobre o tema mais complexo do direito penal, super cobrado no seu exame de ordem, a culpabilidade e as suas causas de exclusão.